Eu estou numa série de salmos, já tenho pregado dezenas de salmos esse ano, e cada vez que eu leio os salmos, eu tenho descoberto tantas riquezas, tantos tesouros. É incrível, essa literatura é sem igual na história da humanidade. Não existe nada parecido com os salmos, nada, absolutamente. E na verdade a Bíblia é um livro tão rico. Você vai ler Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, a expressão do amor de um homem por uma mulher, do seu povo pelo seu Deus. E você vai ler Provérbios, que sabedoria, que aforismos, né? Que insights, o maior conteúdo no menor espaço. É o poder que tem os slogans, né? De transmitir uma verdade profunda em uma frase pequena. E os provérbios estão cheios disso, né? Mas os salmos são incomparáveis. Eu já li salmos, 10 salmos por dia, 5 salmos, 50 salmos por dia. Estava tão desesperado que eu tinha que ler 50 mesmo. E hoje eu quero ler com você o 108. Nunca ministrei esse salmo, é a primeira vez. O título dele é Deus concede vitória ao seu povo. Quantos precisam de uma vitória aqui hoje? E mais uma vez é um cântico, um salmo de Davi. Esses salmos eram cantados. Então vejamos, leiamos. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade ou no seu santuário: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale do Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus, tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele calca aos pés os nossos adversários. Vamos ao último verso. Em Deus faremos proezas. O ano não terminou e Deus tem uma bênção para você. Profetiza para a pessoa do seu lado: o ano não terminou e Deus tem uma bênção para você. Sabe, Davi não escreveu nada de novo aqui nesse salmo. Na verdade, ele pega parte dos salmos anteriores, 57 e 60, para construir um cântico novo em um momento diferente. Ele cria uma nova oração, um novo cântico, para um novo momento, juntando um cântico do deserto com uma oração de guerra. Firme está o meu coração, no hebraico, meu coração está estabelecido, assentado, estabilizado. É a mesma palavra usada para a fundação do templo. Davi diz: meu coração não oscila mais, ou meu coração está ancorado. Um coração firme, portanto, significa uma vida firme. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você lembra daquela música do Kleber Lucas? Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. Você é dessa época, né? Uns 30 anos atrás essa canção, pelo menos. Verso 2 diz: despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Não dá para ministrar todas as frases desses textos, mas eu quero me focar em algumas. O texto está dizendo: despertarei a alva. Não é o amanhecer que acorda Davi, é Davi que acorda o amanhecer. É outra canção, acho que da Aline Barros. Hoje eu acordei o sol.
Em hebraico, despertarei significa sacudir, provocar um novo começo. Parece que a ideia do salmista é que você está provocando o início de algo quando você desperta a alva. Quem tem coração firme, então, diz o texto, não reage à vida, inaugura o dia. Hudson Taylor foi um crio missionário na China, e ele acordava 2 horas antes do amanhecer todos os dias. Os testemunhos que se fala é que ele nunca deixou de saudar o sol no alvorecer, no nascer do dia. Ele amanhecia orando por aquele incrível povo, o povo chinês. E ele dizia: eu desperto o dia para que o dia não me desperte. Na China, desse período, Taylor foi fundador da Island Mission, que pregava o evangelho viajando por rios, traduzindo a Bíblia, pregando e atendendo enfermos, abrindo casas missionárias, enfrentando perseguição, fome, isolamento cultural. Era comum que ele fosse dormir mesmo depois da meia-noite e assim acordar num padrão inquebrável. Enquanto todos dormiam, uma pequena lamparina se acendia antes do dia amanhecer, e Hudson se levantava, colocava sua Bíblia no colo e ficava ali orando, cantando e chorando. Ele acordava o dia, ele não deixava o dia ditar o ritmo espiritual. Taylor dizia: você não desperta com a força do dia, o dia desperta com a força da sua comunhão. Ele entendia que o destino do dia é definido pelos primeiros minutos que você acorda. Como Davi dizia: eu acordarei a alva. Hudson Taylor dizia: eu acordarei a China, não com barulho, mas com os joelhos no chão. Taylor aprendeu isso observando Jesus, quando diz, Marcos capítulo 1, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi orar. Ele dizia: se eu não buscar o Senhor antes de nascer o sol, o inimigo buscará a minha alma antes que eu abra os olhos. Ele acreditava que a tentação é mais fraca na madrugada, que a alma é mais sensível no silêncio, e o espírito governa melhor quando o corpo ainda não reivindicou nada. Era um princípio de batalha espiritual. Hudson Taylor tinha um lema que moldou as gerações futuras de missionários: nunca comece o dia sem entregar o dia. Ele dizia que muitos cristãos viviam cansados porque acordavam seguindo o relógio, mas não acordavam seguindo o Espírito. Então o dia já começava tarde demais, acelerado demais, atribulado demais, carnal demais. E o resultado, o dia governava a pessoa, não a pessoa governava o dia. Taylor escolheu o ritmo do céu, não o ritmo da China, e ele mudou sensivelmente aquela nação. Um missionário escreveu: Hudson Taylor não carregava o dia, era como se o dia flutuasse sobre ele. E concluiu: Hudson não acordava para o dia acordava para Hudson. Essa é a liderança espiritual sobre o tempo. Não vou esperar o dia me acordar, eu vou acordar o dia. É o governo interior, é colocar o espírito antes do sol nascer. Um adorador determina o ritmo do dia, ele canta até mesmo antes da vitória. Ele consegue agradecer e render ações de graças antes que obtenha o que pediu. E o princípio é que quem governa o início, governa o restante. São as primícias. Quem se adianta, governa. Colocar Deus à frente do sol. Organizar o espiritual antes do natural. Antes de mensagens de WhatsApp, comunhão. Antes de demandas, adoração. Antes de reuniões, encontros divinos. Antes da pressão, oração. A primeira vitória do dia é interna. O primeiro altar é invisível. É decidir que o dia não começa no relógio, ele começa no secreto. Líderes não seguem o ritmo do mundo, líderes estabelecem o ritmo. Líderes moldam, dão forma à realidade e não são
deformados por ela. O Salmo 108, verso 2 é um chamado: desperte a alva, acorde o dia, comande a manhã. Verso 3 diz: render-te-ei graças entre os povos, ao Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Davi está no meio de um salmo de guerra, mas a sua reação é missionária. Ele declara adoração entre as nações. Render-te-ei graças vem de iadar, que significa confessar publicamente, declarar abertamente, levantar as mãos em gratidão. E você pode fazer isso fora das quatro paredes da igreja, fora das quatro paredes da sua casa. Você pode fazer isso nas ruas, nos shoppings, nas praças, onde você estiver. É um lugar, é um ambiente perfeito para você trazer a atmosfera do céu para a terra. E isso não é gratidão silenciosa, é testemunho público. Esse verso foi tirado do Salmo 57, como eu disse, e foi escrito esse salmo quando Davi estava fugindo de Saul na caverna. O louvor que nasce na caverna deve ser proclamado entre as nações. O que Deus faz em secreto deve ecoar em público. Render-te-ei graças entre os povos. Davi vê Deus como Deus das nações e não apenas o Deus de Israel. Cantar-te-ei louvores. Os rabinos diziam que quando Davi adorava, os reinos ouviam e tremiam. Davi tem que ser estudado. O que aconteceu no templo? Eu estava agora em Israel esse ano e eu fui ali no palácio, onde era o lugar onde ele governava, onde ele reinava. E é incrível a história do que aconteceu ali e o impacto que isso teve na sua geração e nas futuras. O Targum traduz esse texto assim: confessarei a ti entre os povos e ensinarei os teus louvores às nações. Porque aqui, louvor é estratégia militar. Eu vejo tanta gente reclamando, xingando a autoridade, falando mal de pessoas que exercem cargos públicos. E o que eu tenho visto é que isso não tem ajudado em absolutamente nada. Na verdade, isso só atrapalha. Como diz no linguajar rasteiro por aí, isso está esticando a corda. Nós somos o povo da reconciliação. E nós entendemos que a nossa adoração traz a atmosfera de Deus para a terra. O justo juiz se põe para julgar. Até mesmo os tribunais e os juízes e os poderosos desse mundo, não quando reclamamos, nos queixamos e falamos mal das autoridades. Ele vem quando o adoramos. Nesse caso, louvor é estratégia militar. Davi sabia que o louvor produz mudança atmosférica, produz avanço espiritual e nos dá vitória física. Davi está dizendo: minha vitória pessoal vai se tornar um testemunho público. E o verso é escatológico, porque aponta todos os povos louvando o Cordeiro. Portanto, quem tem o coração firme, o verso 1, firme está meu coração, acorda o dia, acorda a alva, agora evangeliza cantando. Alguns não podem fazer isso de verdade. Não é verdade? Verso número 4: porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Davi está descrevendo não apenas os atributos divinos, mas a geometria do amor de Deus. Ele fala da misericórdia que sobe, da fidelidade que permanece e da graça que nos alcança. E há duas palavras-chave aqui nesse texto: seged e emuná. A primeira é traduzida frequentemente por misericórdia ou por benignidade, mas que na verdade é o amor pactual, é a lealdade eterna, é o amor que nunca abandona. Você já conheceu esse amor? É a bondade que não se conforma às circunstâncias. Seged é o coração de Deus em movimento. Não é pena, não é sentimento. Davi diz que a sua benignidade ultrapassa os céus. Ele olha para cima e vê o céu estrelado e declara: mesmo tudo isso é pouco para medir o teu amor. A palavra significa um amor de Deus que nunca nos abandona.
é o amor da aliança, é o amor leal. Não é sentimento, é comprometimento. Essa palavra aparece 250 vezes no Antigo Testamento e é tão rica que não cabe em uma única tradução. Chesed é traduzido como misericórdia, bondade, fidelidade, amor leal, graça, favor, compaixão, amor eterno e benignidade. É o amor que nunca abandona, é o amor que permanece quando tudo desmorona, é o amor que insiste quando nós desistimos e carrega 3 ideias inseparáveis: amor, afeto profundo, inclinação do coração; lealdade, compromisso de aliança; e ação, Deus fazendo algo por alguém que essa pessoa não merece. É mais que emoção, é pacto, é aliança, é Deus dizendo: amo você demais para desistir de você. No hebraico, amor sem aliança é emoção. Na verdade, as pessoas chamam amor por muitas coisas. Amor virou promiscuidade, amor virou paixões irreprimíveis, que depois destroem, se tornam em aversões e vai terminar na delegacia, não é? O amor, nesse caso aqui, é um amor de aliança. A palavra aparece repetidamente com o verbo guardar, lembrar, cercar, cobrir. Chesed é o amor que Deus jurou a Abraão, renovou com Davi e cumpriu em Cristo Jesus. Diz assim: o meu amor, a minha benignidade, a minha misericórdia não se afastará de ti. Isaías 54. Ou a tua graça é melhor do que a vida. É a palavra, o teu amor pactual é melhor do que a vida. Quando Jeremias vê Jerusalém destruída, ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e as suas misericórdias não têm fim. O seu amor pactual não tem fim. É um amor que age, porque na teologia hebraica, amor que não age não é amor. Amor não é paixão, amor é sacrifício. Deus amou o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido por nós. Você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar, porque o amor se doa, o amor protege, o amor é provisão, o amor é proteção, o amor é cuidado. E este amor sobrevive ao nosso fracasso. Ele sempre tem mãos, pés e tem voz. É um amor em movimento. Essa frase aparece repetidamente como um refrão que Israel cantava nos vales e das montanhas. O seu amor, a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Porque o salmista sabia que a vida oscila, mas o amor de Deus não. A fé é fraqueza, mas o amor permanece. As circunstâncias mudam, mas o amor é imutável. Miqueias, o profeta, resume toda a espiritualidade em 3 linhas: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Então é necessário amar o amor pactual, a misericórdia, a benignidade, ter prazer em ser fiel, ter alegria em permanecer. Chesed é o amor que promete ficar, o amor que jura permanecer, o amor que encontra você na sua pior hora e não te abandona. É isso que Deus faz, e é isso que pessoas também podem fazer quando estão consumidas por esse amor. A segunda palavra aqui é emuná, que é a raiz da palavra fé e fidelidade. Como eu disse na última semana, fé e fidelidade vêm da mesma raiz, da mesma origem, porque significam a mesma coisa. Uma pessoa com fé é fiel, uma pessoa fiel é uma pessoa de fé. Emuná significa estabilidade, firmeza, confiabilidade, constância, caráter que não oscila. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Verso 5: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Esse é o centro teológico desse salmo. Ser exaltado significa elevar, erguer, levantar, colocar em uma posição suprema.
É também usado para descrever levantar um estandarte, erguer um rei, colocar algo acima de tudo. Davi está dizendo: Senhor, erga o teu nome acima de tudo que existe, acima dos céus. A palavra é uma linguagem astronômica. Ele está pedindo que a tua grandeza ultrapasse o que qualquer olho consegue ver. Esplenda a tua glória, da raiz kavod, que significa peso, densidade, substância. Quando Davi diz esplenda, é a ideia de manifeste o teu peso. Mostra a tua presença real, deixa a tua realidade dominar a terra. Diz o livro de Apocalipse que quando Deus se manifesta, os homens olham para os montes e dizem: montes, lance sobre nós, porque nós não aguentamos, suportamos olhar para a face do Cordeiro. O céu se enrolou como um pergaminho. Tudo que nós precisamos é da presença real de Deus nesse país. E quando Deus se manifesta na nação, tudo o que está injusto, que é mentiroso, toda narrativa falsa começa a cair, porque o Rei das Nações reina, porque o Rei das Nações julga, porque Ele vive e Ele prevalece sobre todos os seus inimigos. Entenda que esse salmo, como o 57 ou como o 60 que deles vieram, é um chamado para a guerra. Ele está preparando a nação para lutar. Davi é um rei, Davi é um guerreiro, é um estadista, é um poeta, e a sua arma é a adoração. Ele sabe que quando Deus é exaltado, o homem é reposicionado. A ordem, portanto, é exaltação, manifestação e vitória. Não é a vitória que traz a glória, é a glória que traz a vitória. Esse verso é uma repetição da oração de Moisés, lá em Números 14, quando Moisés diz: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Ei, você acha que nós estamos perdendo? Você acha mesmo? O Deus da Bíblia nos promete que, como as águas cobrem o mar, eu encherei a terra com conhecimento da minha glória. Nós estamos avançando por meio de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, mas Deus está chegando poderosamente. E o mal é cíclico, gente. O mal não é sólido. O choro pode durar uma noite, mas de manhã virá a alegria. E eu estou aqui para profetizar que vai amanhecer nesse país chamado Brasil. Brasil, prepare-se, porque vai amanhecer. O Midrash, o comentário rabínico, diz que quando Israel exaltava a Deus, os anjos respondiam estendendo a sua glória pela terra. Então Davi pede exaltação, expansão, revelação, presença e domínio. Essa é uma oração poderosa. Antes de pedir por portas abertas, por livramento, por vitória, Davi pede: exalta o teu nome. Você sabe qual é a oração que nós devíamos fazer todos? Senhor, exalta o teu nome. Deus, exalta o teu nome nessa nação, porque quando o teu nome for exaltado nessa nação, me ajuda aí, faz alguma coisa. A maior necessidade da terra é a arma da presença de Deus. Quando Deus é exaltado, a atmosfera muda, a mente clareia, os inimigos se dispersam, caminhos se abrem, a paz nos invade e o impossível se torna realidade. A glória de Deus é a resposta. A exaltação de Deus sempre antecede a manifestação de Deus. Quando você coloca Deus no lugar mais alto, Ele coloca você no lugar certo. É o que Josafá fez quando Edom se juntou com as outras nações para destruir Israel. Havia uma multidão de gente, e Deus falou através do profeta, o ministério profético, onde deveria se colocar a banda na frente, adorando a Deus e cantando que a benignidade, o chesed de Deus dura para sempre. Era assim que eles deveriam cantar. E enquanto eles cantaram, os inimigos se destruíram, eles se mataram uns aos outros. Quantos me entendem hoje? Me ajuda aí, por favor. Então o louvor abre o caminho para a intercessão. Depois de exaltar o nome de Deus, Davi agora apresenta o pedido central. Você não vai a Deus logo pedindo. Essa é uma estratégia muito ruim.
O Pai Nosso já nos ensina: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A maneira de chegar a Deus já pedindo, tudo bem que você é um bebê espiritual e você só consegue orar só dá, me dá. Deus vai entender que você é uma criança que ainda está tomando leite depois de 20 anos aqui na igreja. Não, você começa com adoração, com ações de graças. E depois que você criou essa atmosfera, é o que Davi faz no verso 6: para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e responde-nos. A palavra teus amados, ididesha, deriva-se da mesma palavra de Davi. Davi quer dizer amado, e é o que significa teus amados, querido, protegido, aquele que recebe afeição especial. Quer dizer que Deus ama, tem afeição especial por seres humanos? Exatamente isso que você entendeu. Deus protege aquilo que é dele. E pessoas que estão em um relacionamento com Deus têm uma afeição especial com ele. Ididesha é um dos nomes mais íntimos que o Antigo Testamento oferece a Israel. Significa aqueles que Deus abraça. O Midrash comenta: Deus responde aos seus amados não porque eles gritam alto, mas porque eles pertencem a ele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, disse Cantares de Salomão. É como Jesus disse lá em João capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você deveria ser guiado pelo Espírito Santo. E eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as tomará da minha mão. Ele está até provocando: você quer tentar? Vem tentar tirar da minha mão o que é meu, para que sejam livres os teus amados. A palavra ser livre é ser resgatado violentamente, é ser tirado das mãos de um inimigo forte, é escapar por uma intervenção divina, é ser arrancado do perigo. O Salmo 108 verso 6 diz: salva-nos com a tua destra e responde-nos. Responde-nos não significa apenas ouvir, mas agir. No hebraico bíblico, responder é sempre um verbo de intervenção. Agora não é mais Davi falando com Deus, é Deus falando para Davi. Verso 7: disse Deus na sua santidade, ou no seu santuário: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Deus é um Deus que exulta, Deus é um Deus feliz. Jesus era tão feliz que ele escandalizou a religião. Ele até disse: veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês disseram, tem demônio. O que compararei a essa geração? A um homem que tocamos lamentações e vocês não choraram. Veio o filho do homem que come e que bebe, e vocês dizem, tem demônio. A que compararei essa geração? Nós tocamos músicas alegres e vocês não dançaram. Quantos querem dançar essa noite de novo? Deus falou no seu santuário: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale do Sucote. Você precisa se acostumar com essa geografia bíblica. Tem muita informação aqui que não dá para transmitir. Só isso aqui seria objeto de um estudo mais profundo. Quando nós falamos de Deus falou no seu santuário, não é um falar comum, é um decreto, é um pronunciamento real. É o verbo usado na expressão assim diz o Senhor. Tem uma formalidade naquilo que está sendo dito. No seu santuário, a ideia de que o que eu vou dizer não procede da terra, procede do trono. Repartirei Siquém, é a imagem de um rei repartindo terras após uma vitória. Medirei o vale de Sucote. Medir é o mesmo que estabelecer limites, definir fronteiras, ordenar um território. É a linguagem da autoridade absoluta. Siquém é o local da primeira promessa territorial dada a Abraão, lá em Gênesis 12, lá no início. Eu estive lá exatamente nesse lugar.
É um lugar meio proibido de ir, porque está numa zona mais de conflito, mas eu não tenho problema de estar em Israel, mesmo esses lugares mais assim. Nós vamos mandar, inclusive, a pastora Cida lá para Ramala. Não, Ramala não dá não, a gente quer você de volta. Siquém fica no sopé dos montes Gerizim e Ebal. Eu estive lá um ano retrasado, que são os montes onde se invocou as bênçãos e as maldições. Siquém simboliza o lugar da promessa, que são decisões e alianças que foram feitas. E o vale de Sucote é o primeiro lugar onde Jacó construiu casas após reconciliar-se com seu irmão Esaú. E o nome significa cabanas de Sicá, da festa dos tabernáculos, que significa proteção temporária, que é associada à festa. Entenda que o povo de Israel entrou na terra prometida, eles prosperaram, ficaram todo mundo rico, e de repente Deus fala: durante uma semana inteira vocês vão montar uma casinha bem primitiva, um lugar muito simples, e vocês vão comer uma comida bem simples, e vocês vão viver em comunidade, e o meu mandamento para vocês é que em 7 dias vocês vivam uma vida totalmente simples, sem nenhum luxo, e fiquem alegres. Exercitem a sua alegria, exercite a sua gratidão, fica feliz nesses 7 dias. Porque nós nos acostumamos com tantas coisas e nós nos tornamos ingratos. E a festa dos tabernáculos era o exercício da gratidão pelas coisas simples, que deveria ser ensinado pelos nossos filhos e netos. Nós levamos um grupo de adolescentes lá para o interior do Piauí, outro tempo. Quando eles voltaram, eles estavam muito crentes aqui. Quantos estão comigo aqui? Me ajuda, por favor. O Midrash diz: quando Deus mede, Ele reivindica. Ou seja, medir é declarar posse. Calvino diz que medir é o gesto do arquiteto do mundo definindo a história. Agostinho vê aqui Cristo como o verdadeiro herdeiro que reivindica as nações. A luta mencionada nesse salmo, portanto, é territorial. Deus reivindica 2 polos opostos, Siquém e Sucote. O verso é uma declaração: eu vou reposicionar a sua vida. Ele então redistribui caminhos, oportunidades, territórios, relacionamentos, fronteiras e realidades espirituais. Verso 8: meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, o meu capacete, e Judá é o meu cetro. Deus continua falando como rei, conquistador, proprietário legítimo da história, e Ele lista regiões específicas com intenso simbolismo. Deus cita 4 regiões centrais de Israel: Gileade, Manassés, Efraim e Judá, que não são apenas lugares, são mensagens. Meu é Gileade, meu é Manassés. Meu é um pronome muito possessivo, fortíssimo. Significa pertence exclusivamente a mim, é minha propriedade pessoal. Gileade é o símbolo de cura e de restauração, de onde vem o bálsamo medicinal, o bálsamo de Gileade, daquela canção, lembra? A região a leste do Jordão, o lugar do refúgio, onde Davi fugiu para lá, era o território de pastores e de guerreiros. Quando Deus diz: Gileade é minha, Ele declara: a sua cura pertence a mim, a sua restauração é minha. E Manassés significa o Deus que me fez esquecer a minha dor, que representa a superação, o perdão, que significa novos começos, ou a ressignificação da sua história. Deus quer glorificar as suas feridas. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus glorificadas nós somos sarados. E quando nós somos feridos e somos redimidos, restaurados e transformados, o nosso exemplo de superação vai se transformar em cura para todas as pessoas à nossa volta. Por isso Deus quer glorificar as suas feridas nessa próxima estação. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Efraim é a defesa da minha cabeça e Judá é o meu cetro. Efraim significa força e multiplicação. Eu fui frutífero
na terra da minha aflição. São os dois filhos de José, Manassés e Efraim, que foi a maior tribo do norte, o centro militar de Israel, o berço de Josué, e foi responsável por um exército mais numeroso. Quando Deus diz Efraim é o capacete da minha cabeça, Ele está dizendo: eu guerreio com a tua força e eu protejo a sua liderança. Judá é o meu cetro, e cetro é o bastão do legislador, é o símbolo do governo e da autoridade judicial. Judá é louvor, e louvor fez de Judá a tribo real. É o cetro prometido em Gênesis 49. Judá é leãozinho, é o leão velho, é o leão novo. Daí a expressão da linguagem do leão da tribo de Judá. É a linhagem de Davi, porque Davi é de Judá. Quando Deus diz Judá é o meu cetro, significa meu governo na terra flui através da adoração. Essa é uma chave poderosa para a sua vida. Meu governo flui através do louvor, através das danças, através dos cânticos, através da celebração. Existe um ambiente que os demônios não conseguem ficar. Deus habita no meio dos louvores, e Satanás realmente não gosta disso. Portanto, nós temos Gileade, que é cura, Manassés, superação, Efraim é força e Judá é governo. E somente Deus pode juntar bálsamo e cetro, restauração e realeza, e cura e autoridade. E no meio de toda essa confusão, Ele declara: nada mudou, esse território ainda é meu. Então Gileade é Deus ainda vai curar, Manassés é Deus vai ressignificar a sua história, Deus vai dar um novo sentido para aquilo que te aconteceu. Efraim é Deus vai te fortalecer, Deus vai te frutificar, mesmo na sua terra da aflição. E Judá, Deus vai te dar autoridade sobre as áreas onde havia caos. Verso 9 diz: Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Que riqueza tem dentro desse texto. Deus menciona 3 inimigos clássicos: Moabe, o inimigo constante; Edom, os descendentes de Esaú, que simbolizam o ódio fraternal, e a Filístia, o gigante militar, a maior ameaça da costa oeste. E aí está ali, até hoje, tinham 5 cidades principais. Uma delas era Gaza, era Gate, Ascalon, enfim, era a terra dos filisteus, que viviam ainda, eles estavam adiantados no tempo, porque eles já estavam na era do ferro, enquanto Israel estava na era do bronze, e haviam gigantes ali, como Golias. Moabe, diz o texto, é o esgoto da história. Nasce de uma história marcada pela vergonha, o incesto de Ló e a sua filha, de onde nasce Amon e Moabe. E os profetas frequentemente associam Moabe à sensualidade e idolatria, ao espírito de oposição. Moabe é minha bacia de lavar, porque a palavra significa o balde do servo. É uma panela, um recipiente usado para higienizar ou lavar os pés. E Deus está dizendo que Moabe, apesar de ser um espírito de sedução e de corrupção, ali no caso de Baal Peor, você lembra sobre a liderança de Balaão? Balaão tentou amaldiçoar Israel, e por 3 vezes tentou fazer isso, e não conseguiu amaldiçoar do lado de fora, mas entrou para dentro do arraial e começou a aconselhar o povo a se prostituir. O inimigo, eu não tenho medo de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo. Tem uns crentes que ficam muito doidos. Tem uma obra feita lá na frente da minha casa, vai dar um bicudo lá, gente, some com isso. O que eu receio é o mau conselho. Ele entra para dentro do território e dá conselhos ruins. E o que acontece é que num só dia 25 mil pereceram por conta de uma praga. As moabitas foram lá dançar a dança da Anita, com vestes sumárias, e se prostituíram com os jovens de Israel. E isso realmente trouxe muita desgraça para o arraial. Moabe é o espírito de prostituição e representa ataques morais que destroem famílias.
Moabe, meu balde de lavar, significa que Deus transforma quem tentou humilhar em objeto de humilhação. É uma inversão divina. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Veja a linguagem. Atirar o sapato sobre alguém era um gesto jurídico e cultural que significava tomar posse, declarar domínio, humilhar um inimigo e reivindicar um território. Deus está dizendo: eu vou atirar minha sandália sobre Edom. Em Ruth capítulo 4, tirar o sapato sela uma transação legal. Estava lá no texto. Aqui o Senhor está dizendo: Edom será meu território e eles estarão debaixo dos meus pés. Edom é rancor, é traição familiar. Eu escrevi no meu mais recente livro: é amargura, é doeg, é revanchismo, é a tentativa de dar uma resposta porque está ressentido. E eles negaram a passagem de Israel e lutaram contra Davi. E Edom representa a amargura histórica, a oposição persistente. E Deus disse: eu vou atirar o meu sapato em Edom. Deus pisa no ódio antigo, e a rivalidade termina debaixo dos pés do Senhor. E a Filístia, que era uma guerra territorial frequente, o maior inimigo de Israel, o mais poderoso, que por vezes suscitou muitas perdas nesse período dos reis, principalmente de Saul, foram os filisteus. Nós temos lá Golias, tem a época dos juízes com Sansão, e incessantes invasões. E a Filístia, de onde vem a palavra Palestina, Palestina é a Filístia, né? Os povos do mar, não tem nada a ver com a terra de Eretz, Israel. Batizaram, esse primeiro nome foi batizado lá no século II, na guerra de Adriano contra os judeus, onde ele expulsou todos os judeus de Jerusalém e trocou o nome de Jerusalém por Aélia Capitolina, depois da revolta de Simão Bar Kokhba, nos anos 132 a 135, onde 600 mil judeus foram mortos pelas tropas das legiões romanas. E o fato é que o nome dado não tem nada a ver com a representação do que é Israel. E essa é uma guerra pela posse. Israel está ali há 3.000 anos, pelo menos. O rei Davi viveu há 3.000 anos naquela terra. E Deus declara domínio absoluto sobre todos eles. Ele disse sobre a Filístia: jubilarei, o que significa cantar vitória ou gritar de alegria, celebrar após a guerra. A frase significaria: sobre a Filístia darei meu brado de triunfo, ou Filístia, sobre ti darei o grito de vitória. Onde havia terror, Deus coloca triunfo. Onde havia Golias, agora tem celebração. E o Midrash diz que esse verso deve ser lido como: o mal que levantou sua mão contra Israel será agora utensílio na mão de Deus. Os rabinos observam: Moabe, imoralidade, Deus reduz a limpeza cotidiana. Edom, orgulho, Deus pisa sobre a sua arrogância. Filístia, terror militar, Deus canta sobre seus guerreiros. Deus transforma inimigos em utensílios. Moabe vira bacia, Edom vira tapete e a Filístia vira motivo de música. Inimigos se tornam instrumentos, ataques se transformam em testemunhos, gigantes se transformam em trilhas de vitória. E o texto no verso 10 diz: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Cidade fortificada aqui é uma fortaleza impossível de penetrar, é um território quase invencível. Na cultura antiga, Mivitzizar era uma cidade murada, um terreno elevado, difícil de conquistar, símbolo do poder e da arrogância humana. Davi pergunta: quem me dará acesso ao que parece inacessível? Quando você volta 3.000 anos atrás, você imagina hoje a cidade de Petra, onde nós estivemos lá esse ano, que era a capital então dos nabateus e também dos edomeus. E a palavra significa: quem me dará acesso, quem me transportará ou me carregará, me conduzirá com propósito. A nuance é: quem me levará adiante quando minhas forças não bastam?
É o mesmo verbo usado no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça. Ou em Êxodo capítulo 15, guiaste o teu povo com misericórdia. Quem me pastoreará em direção à minha maior batalha? Edom, nesse caso, é o inimigo mais emocional, mais visceral, mais histórico, mais pessoal. Trata-se da guerra intergeracional de Jacó contra seu irmão Esaú. Esaú se tornou Edom, e Edom é vermelho, sangue, ira, rivalidade, resistência obstinada. A cidade fortificada é Bosra ou Sela, que hoje é Petra. E Edom era protegido por penhascos gigantes, acessos estreitos, muralhas naturais de pedra vermelha. Os historiadores diziam que Edom é a fortaleza mais difícil de invadir do Antigo Oriente. Os romanos não conseguiram muito sucesso ali por muito tempo. Por isso a pergunta de Davi é: quem me leva até aquilo que humanamente é impossível? O verso liga geografia com emocional e espiritual. A cidade fortificada é o impossível externo, aquilo que não cede. Estruturas, sistemas, resistências, muralhas espirituais, situações impenetráveis que existem nesse país, que estão concentradas, poderes de corrupção que não se movem, forças ditatoriais que estão bem plantadas. Edom também é o impossível interno, é aquilo que está no nosso coração: rancores, mágoas, traumas, memórias, inimigos antigos, lutas que nunca morrem. E o verso pergunta: quem me ajudará a vencer o que é maior do que eu? Quantos de nós não nos vemos com situações maiores do que nós? O Rabino Rashi diz: Edom era impossível sem Deus. E toda conquista profunda começa com uma pergunta sincera. Agostinho de Hipona diz: Edom representa aquilo que resiste à graça de Deus. E perguntar quem me guiará é reconhecer que só Deus quebra resistências antigas. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, dizia: Davi não pede armas, Davi pede direção. Nem toda guerra é para lutar, algumas são apenas para seguir a direção de Deus. Algumas guerras nem serão lutadas, Deus vai lutar por nós. Ele disse: essa guerra é minha e nessa batalha vocês não têm que pelejar. O verso 10 não é dúvida, é entrega. Deus ama responder perguntas honestas. Charles Spurgeon diz: o que pergunta quem me guiará já venceu metade da batalha. Conquistar Edom era resolver um trauma ancestral. Esaú odiou Jacó, Edom perseguiu Israel. Era uma inimizade de gerações. E Davi pergunta: quem cura o que é multigeracional? E o verso 10 termina com o verso 13. A estrutura literária é proposital. Então, todos nós temos uma cidade fortificada, algo que nós estamos lutando contra ela, uma área que não muda, uma pessoa impossível, uma montanha emocional, um sistema fechado, uma dor antiga, um hábito que não quebra. Todo mundo tem um Edom, feridas que voltam, histórias que se repetem, inimigos familiares, pecados que insistem, medos hereditários. E a pergunta não é como, mas quem. No reino de Deus não há uma metodologia como uma receita que você dá para a pessoa. É liderança, é direção, é presença, é um tratamento customizado, personalizado. Você não está numa religião, você está num relacionamento. Então você ouve Deus em tempo real e você é guiado por Deus diariamente. Porventura não és tu, ó Deus, que nos rejeitaste e não sais, ó Deus, com os nossos exércitos? A fé bíblica não é feita de certezas fáceis, mas de confiança no meio da tensão. Rejeitar-te significa deixar de lado ou se afastar por um tempo. No hebraico, quase sempre existe, fala sobre uma percepção humana. Não é um abandono real, é um sentimento. E o sentido é: parece que tu nos deixaste. Não é uma acusação que Davi faz,
é uma descrição de um sentimento, de uma sensação. Não sais é marchar à frente, não lidera a batalha. Em Israel, Deus marchava diante do exército, como Deuteronômio e Isaías falam. E aqui o salmista sente: eu não vejo mais o Senhor na linha de frente do combate. E a Bíblia é honesta. Até os gigantes da fé tiveram momentos de sensação de abandono. E a tradição rabínica enxerga esse verso como uma repetição de Juízes 6. No caso de Gideão, quando disse: Senhor, o anjo aparece e fala: ser valente, homem, porque o Senhor é contigo. Ele disse: se o Senhor é conosco, por que nos sobrevieram todas essas coisas? Deus quer honestidade e não falsidade. E a resposta do anjo foi: eu vou contigo. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Que Ele não se ofende com perguntas vulneráveis. Ele as acolhe, as utiliza para se aproximar e responde com presença, não com explicação. Como Moisés: quem sou eu para ir libertar o povo? Eu vou com você. É como Ele está dizendo com Gideão: eu vou com você. A resposta é: você é a pessoa com quem eu vou. E se eu vou com você, quantos me ajudam aí, por favor? Faz alguma coisa. Nós estamos num relacionamento franco, honesto, aberto. Sua oração não tem que ser uma reza repetitiva de algumas palavras que você decorou. Você decora uma coisa e fala para Deus. Deus quer que você fale do seu coração. Como disse Isaías: apresenta os teus motivos, entremos juntos em juízo, mostra as suas razões. E os salmos é isso o tempo todo. Eu aprendi a orar com esse sujeito aqui. A pergunta já é parte da vitória. O homem que pergunta para Deus não está longe de Deus, ele tem interesse em ser guiado. O verso prepara o terreno para o clímax desse salmo. Quem me conduzirá? Quem me guiará? Verso 10. Parece que o Senhor não está comigo. Verso 11. E no verso 12 ele diz: livra-me da angústia, dá-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro dos homens. Dá-nos auxílio. Auxílio aqui é Ezer, uma das palavras mais ricas das Escrituras, que significa socorro, apoio, força que vem de fora, reforço militar, ajuda indispensável, que é usado: de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, Ezer, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou como disse o Salmo 118: o Senhor é o meu ajudador. A palavra é Ezer. E incrivelmente ela aparece no texto de Gênesis, que Deus criou a mulher como Ezer, Kenegidor, auxílio correspondente, ou auxiliadora idônea. Você sabe que no hebraico Ezer implica força que falta o homem e que só Deus tem. E o que o texto está dizendo é que uma verdadeira esposa vai dar ao seu marido algo que ele não pode obter de outro lugar. Quem encontrou uma esposa encontrou a benevolência, o favor do Senhor. A angústia, a palavra angústia aqui é pesadíssima, é tizar, que é o espaço estreito. Quem está angustiado se sente apertado, confinado, oprimido, ou numa situação sem saída. É o oposto de largo, de espaçoso, de liberto. E a oração é: ajuda-nos no lugar onde estamos apertados, encurralados, pressionados, pois vão é o socorro dos homens. Caiu a ficha. A palavra vão é o mesmo que vazio, inútil, sem substância, incapaz. A frase completa significa: a salvação humana é um vapor. Davi renuncia às falsas confianças. Ele solta as suas muletas, abandona a confiança nas estruturas humanas e encerra a fé na força mortal. Os rabinos chamam esse verso de a oração do estreito, porque nasce no lugar onde os recursos se acabam, as estratégias falham e a alma se encurralou. Então o Midrash diz: a angústia é o corredor por onde o socorro divino acontece.
E o Targum traz: auxilia-nos quando estivermos fracos, pois nenhum ser humano pode salvar-nos. Matthew Henry, o linguista, diz: se Deus não ajudar, nenhuma ajuda é ajuda. Só Deus intervém quando a fé solta os apoios humanos. Enquanto confiamos nos números, no poder, na riqueza, na esperteza, no jeitinho, nas conexões, nos relacionamentos, Deus permite que vejamos o vazio da força humana. Porém, Davi não se vitimiza. Davi não está reclamando e colocando a culpa de ninguém. Ele não desiste. Ele só diz: o que eu preciso agora, só o teu braço pode me dar. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço carnal a sua força. Eu não estou dizendo a você que você não deve confiar em pessoas como alguém ferido e machucado. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu estou dizendo a você que tem coisas que só Deus pode fazer por você e ninguém mais. É na angústia onde o socorro divino mais brilha. E o verso 12 é a oração que prepara o grito do verso 13. Se no verso 10 nós temos a vulnerabilidade, no verso 11 confusão, no verso 12 dependência, no verso 13 nós temos o clímax. E terminamos no verso 13 que diz: com Deus faremos proezas, porque Ele calca os pés os nossos inimigos. Faremos vem do verbo assar, fazer, agir, realizar, executar. É o mesmo de Gênesis 1, quando Deus cria o homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É uma parceria, uma cooperação, uma corresponsabilidade. Davi está dizendo: não é só Deus agindo e não somos nós sem Ele. É sinergia, é parceria. Nós temos que entender uma coisa: as pessoas pensam que a vontade de Deus está sendo cumprida e não está. Se Jesus pediu: ore para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu, obviamente que nós estamos pedindo por algo que não está acontecendo, senão nós não deveríamos pedir, porque estava no automático. O bebê morreu, foi a vontade de Deus? Não. O Brasil está nessa situação, é a vontade de Deus? Não. Não confunda a soberania de Deus, porque Ele pode fazer com que qualquer coisa se torne bem. Ele pega qualquer situação e transforma em benefício. Ele faz cooperar todas as coisas conjuntamente para o bem daqueles que o amam, com a permissão de Deus. Porque para Deus controlar todas as variáveis, Ele teria que robotizar a humanidade. Ele teria que impedir você de fazer o mal. E aí, nesse caso, você não seria livre. Quantos estão comigo aqui? Há duas palavras para a vontade de Deus na Bíblia. A primeira significa que você precisa de entrar na parceria com Deus para que a vontade dele aconteça. A segunda, que raramente aparece, é: Deus decidiu fazer e não tem quem vai mudar. 90% das vezes é: para que a vontade de Deus se cumpra, eu vou precisar da sua parceria. 10% das vezes é: Deus decidiu e não tem nada que vai impedir isso de acontecer. Quantos estão comigo aqui? É como disse Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita telema de Deus. A vontade que precisa de parceria. A vontade soberana dele, que não tem como mudar, é bolema, é uma outra palavra. Davi está dizendo: com o Senhor nós faremos proezas. E a palavra Shayil, proezas, significa força, capacidade, exército, valentia, riqueza, virtude, feitos extraordinários, feitos heróicos. É a mesma palavra usada para falar da mulher virtuosa.
Os rabinos traduzem essa palavra como feitos que só podem ser explicados pela intervenção de Deus. Quantos querem fazer uma coisa que você vai dizer, sem Deus a conta não fechava? Deus, é como disse o Senhor, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos meus olhos. Eu quero declarar que ainda esse final de ano nós vamos ter experiências e vamos dizer, Senhor, é como alguém estava me dizendo, isso é impossível, é um milagre. Pois é a mão de Deus que vai fazer o impossível, é a mão de Deus que vai fazer o milagre. Na Bíblia, essa palavra proezas aparece com o exército de Gideão, os guerreiros de Davi, a mulher virtuosa, os líderes fortes, soldados vencedores. Shail é a força que Deus libera em quem confia. É a força divina habilitando ações humanas. Deus não apenas apoia, Ele avança à nossa frente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é a nossa força, mas o poder dele em nós que vai nos fazer viver milagres espantosos em nome de Jesus. E o texto diz, ele calca os pés dos nossos inimigos. E a palavra calcar é pisar, esmagar, derrotar, colocar sob domínio, humilhar o adversário, torná-lo impotente. É a linguagem militar do Antigo Oriente. No contexto, pisar é tirar o poder, remover a voz, destruir a influência, quebrar a capacidade do inimigo nos ferir outra vez. Ele pisará, do verbo bus, significa esmagar. A imagem militar clássica é de um vencedor colocando os pés sobre o pescoço do inimigo derrotado, como está lá em Josué capítulo 10. Ponde os pés sobre os pescoços deles. É a linguagem profética de vitória completa, domínio, fim da opressão. Ele calcará os pés dos nossos inimigos. A palavra nossos inimigos vem da mesma raiz de angústia, tizar, que significa opressores, aqueles que nos apertam. No verso 12, nós clamamos no aperto. No verso 13, nós pisamos no aperto. O que te apertou ontem será pisado por você amanhã. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Por fim, o salmo começa como firme, ó Deus, está o meu coração. E ele termina, em Deus faremos proeza, ele calca os pés dos nossos inimigos. O verso 1 fala de estabilidade interior, corações firmes. E o verso 13 fala de estabilidade exterior. Observe, com Deus faremos proezas, ação humana habilitada pela graça. Ele calcará aos pés dos nossos inimigos, ação divina e completa vitória. O coração firme gera mãos fortes. Eu estou cansado de ver pessoas com mãos fracas. Dá gosto de ver alguém que pega as coisas para fazer e não larga até que termina. Eu amo ver mãos fortes que seguram e dizem, nós vamos até o fim. Nós vamos fazer ou vamos morrer fazendo. O salmo começa com firme e termina com proezas. A firmeza interior procede de vitórias exteriores. É a coragem que nasce do louvor, que tem um coração firme e produz mãos fortes. Diga, Senhor, fortalece as minhas mãos. Diga, fortalece meu coração. Davi está cercado de nações hostis, Edom, Moabe, Filístia, territórios rebeldes do norte. E ele não diz, com meus homens farei proezas, com os meus generais vencerei, com as minhas estratégias. Ele diz, em Deus faremos proezas, porque ele calca aos pés os nossos inimigos. Isso não é triunfalismo nem passividade, é a cooperação com Deus dentro dos seus propósitos. Charles Spurgeon diz, essa não é a bravura do orgulho, mas é a coragem da dependência em Deus. Agostinho de Hipona diz, proeza é graça ativa. O verso liga um coração firme à mão forte. Pisarás os pés, aponta para Gênesis 3,15. Você conhece o texto? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, na leitura dos antigos, se você der o passo, Deus vai te dar o chão. Fique de pé.
É muita informação, né? Semana que vem eu prego mais simples para você. Eu dei tantos princípios para você. Eu espero que pelo menos alguma coisa você pegue. Mas a chave que eu quero hoje entregar para você é que existe um lugar fortificado que o inimigo está impedindo muitos de nós entrarmos. Existe uma fortaleza espiritual nesse país chamado Brasil, e que Deus vai quebrá-la. Mas não são com armas carnais, não é com o braço da força humana. As pessoas confiam no braço da força humana. Só Deus pode dar jeito nessa nação, minha gente. Quantos estão comigo aqui hoje? E não é com xingamento, não é com maledicência. Você está usando a arma do inimigo. Você não consegue vencer o inimigo sendo o inimigo. A amargura não vence a amargura, o ódio não vence o ódio. Nós temos que ter um coração livre, puro. Porque quando você sofre abalos, tudo que o inimigo quer fazer é te cooptar, te sequestrar. O inimigo recruta os feridos. Veja na literatura, veja na história, veja na cultura pop. Os feridos sempre se transformam no inimigo. E o que nós precisamos é de corações que adoram a Deus em liberdade. Firme, ó Deus, está o meu coração, e te adorarei, te louvarei com todo o meu coração, com toda a minha alma. E se nós estabelecermos um trono de louvor dentro da nossa casa, aquele ambiente fica complicado para o inimigo transitar. O diabo não vai ficar muito à vontade para estar onde existe uma atmosfera de gratidão. O que ele ama é que você viva se queixando, reclamando. Portanto, nós precisamos de um plano de ação para essa mensagem. Quem sabe terminar esse ano acordando a alva, dizendo ao sol: seja bem-vindo, nós recebemos esse dia e estamos criando algo novo a partir dele. Talvez fique difícil para você, mas você precisa de uma estratégia para sair desse status e se mover em direção a uma resposta. Tudo remete a uma ação. Você tem que sair daqui com uma decisão tomada. Talvez um propósito de jejum, de oração. Talvez os 8 dias que nós vamos profetizar 2030. Essa é a primeira vez, sabia? A gente colocou 2026, mas a gente está profetizando 5 anos para frente. Faça um plano para 5 anos. Onde você quer chegar, o que você quer fazer. Coloque isso no papel. Eu fiz isso, sabe quanto tempo atrás? Quase 40 anos. E tudo que eu coloquei no papel virou realidade. Tudo. Hoje feche seus olhos por um instante. Eu estou encerrando em 5 minutos. Eu dei para você uma poderosa teologia do Salmo 108, que fala de tantas coisas, tantos princípios, de um amor que não abandona. Talvez você foi abandonado, deixado, rejeitado, mas o Senhor é aquele que diz: se teu pai e tua mãe se esquecer de você, se a mulher que amamenta seu filho pudesse se esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Confiar é o mesmo que ser fiel. E quando você confia de verdade, você é leal. E Deus está atrás de corações leais, leais na aliança. Como eu disse, Deus quer que você pertença a Ele, seja dele, se entregue a Ele. Então diga comigo todos essa noite: Senhor Jesus, eu entrego minha vida para Ti, e eu Te aceito de verdade
como meu Salvador, como o Senhor da minha vida. Eu te recebo, Espírito Santo, vem morar dentro de mim. Vem me fazer nascer outra vez. Eu quero viver para ti. Ser completamente teu. Senhor, eu peço hoje a tua graça para derrubar as fortalezas e para viver uma vida livre de progresso na minha vida interior, na minha prosperidade exterior, em todas as esferas da vida, em todas as áreas da existência. Eu peço a tua boa mão me confirmando e fazendo comigo aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Eu quero derrubar as fortalezas. Me guia a esse lugar de vitória completa contra os meus inimigos externos e internos. Me tira do lugar apertado, da angústia, como fazes com aqueles que tu amas, aqueles a quem tu abraças. E com o Senhor, em Deus eu farei proezas. Nesse próximo ano, nesses próximos 5 anos, coisas grandiosas, tão poderosas, que só seriam possíveis se o Senhor estivesse comigo. Fortalece as minhas mãos, fortalece o meu coração e calca aos pés os meus adversários, que o que me oprimia eu possa pisar, que aquilo que era vergonha seja bacia de lavar, que o Senhor me restaure completamente, dentro e por fora, minha casa, minha família, e especialmente essa nação, esse país. Eu oro por todos aqueles que foram oprimidos, injustiçados, que estão padecendo de alguma forma. Visita-os com tua graça, visita-os com o teu poder, com a tua misericórdia, o teu amor de aliança, o amor pactual, o amor que não abandona. Eu oro em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os teus filhos e filhas nessa noite e libero sobre eles esse batismo de graça, esse selo do Espírito Santo, sobre aqueles que precisam esse novo nascimento, que eles sejam novas criaturas, e sobre aqueles que enfrentam batalhas, dá-lhes a vitória que eles precisam, dá-lhes a graça para superar adversidades, para viver as conquistas, o plano, o propósito das suas vidas. Libera a tua boa vontade e que eles entrem em parceria com essa vontade para fazer com que aquelas coisas que o Senhor quer manifestar sejam assim manifestas, e executa o teu plano. Nós estamos completamente entregues às tuas mãos, sendo guiados. Guia-nos, quem nos guiará para destruir essas fortalezas? Sim, Senhor, nós temos convicção de que, como Davi, tua palavra diz que o Senhor entregou nas mãos dele todos os seus inimigos. Hoje, da mesma forma, queremos pedir: entrega a nós todos os nossos inimigos. Nós abençoamos os teus filhos e filhas essa noite, em nome de Jesus.
E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite para você, uma ótima semana.